Bom, senhoras e senhores, bom dia. Eu quero cumprimentar o presidente Antônio Neto, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar de um congresso da CSB. Quero cumprimentar também a Escola Social, que tem organizado várias participações, vários seminários, ali na pessoa do professor Gerson Marques, um dileto amigo. Quero cumprimentar todos os dirigentes sindicais que estão aqui na mesa conosco. Quero cumprimentar todos que estão aqui nos assistindo. Um cumprimento especial à doutora Zilmara, grande amiga, professor Clóvis Renato, e um amigo dileto que não via já há algum tempo, auditor fiscal do trabalho aqui de Goiás, doutor Dercides, que está lá no cantinho, lá no fundo, grande parceiro. Enfim, eu dizia agora há pouco no café que estava muito desconfortável para começar os trabalhos na manhã de hoje. Poucas vezes eu me senti tão desconfortável. Eu creio que nós vivemos ontem um dia que vai ser lembrado. Não é para esquecer, não. É para ser lembrado. Para ser lembrado como um dia em que nós temos que recomeçar todo um processo de construção. É o que o Neto disse aqui agora há pouco. Não tem mimimi. Não tem que sentar no meio-fio e chorar. Tem que trabalhar. Nós vamos precisar reconstruir o que o Congresso Nacional destruiu ontem. Primeiro a Câmara e ontem o Senado da República. Infelizmente, nós temos um processo de construção de um direito de proteção, de um direito tuitivo, que esse processo ontem foi interrompido. Nós sequer concluímos a construção de um direito de proteção, de um direito tuitivo. E o Congresso Nacional, ontem, pelo Senado, trouxe-nos uma péssima notícia, uma notícia de que nós vamos ter que começar tudo de novo. Eu vou pedir permissão aqui, Neto, eu vou tirar meu paletó, porque eu começo a falar, começo a sentir calor. A sua casa. E aí o desconforto já aumenta. Parece que eu amanheci com uma ressaca moral. Como disse o Gerson, devia ter bebido bastante ontem, porque aí a gente amanhece de ressaca e está tudo certo. Mas amanhecer com ressaca moral é muito pior. Mas, enfim, o que me foi pedido pela CSB, foi pedido pela Escola Social, foi para trazer aqui uma discussão sobre formas degradantes de trabalho. Eu acredito que nós vamos ter muitos exemplos. Enquanto, na medida em que nós reiniciarmos o trabalho de construção de um sistema de proteção, nós vamos ver aumentar os exemplos de formas degradantes de trabalho. Nós vamos... eu quero mostrar uma foto, tenho feito isso. Acho que, não sei se a gente podia diminuir a iluminação para... Pode diminuir um pouco a iluminação? Aqui na frente. Acho que desligou lá o... Isso. Melhorou? O pessoal está conseguindo ver? Ali é o rosto de um trabalhador com marcas... Acho que agora ficou bom, né? O rosto de um trabalhador com marcas de queimadura. Ali, o abdômen desse mesmo trabalhador com mais algumas marcas de queimadura. São 60 marcas pelo corpo. Esse trabalhador foi torturado. Isso aí é o ferro, aquele mesmo ferro que se utiliza para marcar o gado. Ferro quente. Talvez seja o momento de fazer uma pergunta, talvez uma pergunta para cada um de nós. O que será que esse trabalhador fez para ser torturado dessa forma? Qualquer coisa que ele tenha feito, não se admite
um tratamento desse tipo. Tortura não se admite. Esse trabalhador foi torturado porque reclamou do pagamento de salários atrasados. Isso é um caso típico do trabalho escravo contemporâneo. Uma das formas degradantes que nós vamos mostrar aqui. Esse trabalhador fugiu da fazenda, da propriedade rural onde trabalhava, e foi buscar socorro na Comissão Pastoral da Terra, que é uma grande parceira nossa, e a Comissão Pastoral da Terra, então, levou esse caso para uma atuação do Ministério Público do Trabalho e dos auditores fiscais do trabalho, como está lá o meu amigo Dercides, que não vai deixar que eu minta sozinho. Então, fomos buscar a informação. Mas nós vamos avançar, e eu gostaria, eu acho que nesse momento, Neto, eu creio que, espero que seja efetivamente um momento de reconstrução. Você já falava da expectativa de arregaçar as mangas, agora no café da manhã, de trabalhar, de reunir parceiros, de buscar pessoas que possam contribuir nesse momento. Eu acho que você está correto, acredito nisso. A gente tem que recomeçar. Mas nós não podemos esquecer que o nosso norte deve ser a Constituição da República. E eu sei que é um terreno, às vezes, difícil de ser trilhado, um membro do Ministério Público do Trabalho falar para um grupo seleto de dirigentes sindicais, por conta das enormes dificuldades que vem acontecendo envolvendo o Ministério Público do Trabalho e os sindicalistas de uma forma geral. Não desconheço isso. Tentamos, durante 4 anos, eu fui Procurador-Geral do Trabalho entre 2011 e 2015, tentamos, com a enorme capacidade do professor Gerson Marques, que está lá no fundo, tentamos aproximar o Ministério Público do Trabalho do movimento sindical. Gerson, além de um grande parceiro, uma grande capacidade de articulação, um grande amigo, coordenou a nossa Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, e a nossa proposta sempre foi essa, de buscar essa aproximação com o movimento sindical. Não era, talvez não fosse possível, né, resolver todos os problemas, mas nós demos alguns passos à frente, eu tenho certeza disso. Essa proposta é uma proposta da qual nós não podemos abrir mão. O Ministério Público do Trabalho, apesar das discussões, apesar das dificuldades envolvendo principalmente o custeio das entidades sindicais, o Ministério Público do Trabalho é um parceiro dos sindicatos, os sindicatos são parceiros do Ministério Público do Trabalho. Se nós temos uma dificuldade em um aspecto, e esse aspecto é fundamental, é importante, nós sabemos disso, mas nós temos aproximação em muitas outras situações. Nosso cotidiano de trabalho tem mostrado isso. São muitas questões em que nós conseguimos avançar. E como eu não estou aqui hoje para falar de custeio e da intervenção do Ministério Público do Trabalho em relação ao custeio, eu vou desenvolver aqui a minha manifestação tentando mostrar quantos pontos, e são muitos, nós podemos buscar uma aproximação. Nesse momento agora, em que o Senado da República acaba de votar a chamada reforma trabalhista, o PLC, o projeto de lei da Câmara número 38, em que nós estamos no compasso de espera para aguardar qual vai ser a decisão do presidente da República, se ele vai sancionar, se ele vai sancionar com vetos, o que vai ser feito. O Neto já deu aqui a notícia, a imprensa hoje divulgou, né, a posição do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que não vai admitir nenhuma medida provisória. Então, veja a que ponto nós chegamos. Que ponto nós chegamos. Não há sequer respeito de um poder em relação ao outro. A medida provisória está prevista na Constituição. O presidente da República pode emitir. Aí o presidente da Câmara, que tem a obrigação de encaminhar a discussão dessa medida provisória, já avisa de antemão, não vou admitir nenhuma medida provisória. E uma situação que aparentemente, né, foi negociada no Senado da República. Enfim, nesse momento de extrema dificuldade,
acredito que nós não podemos perder o nosso norte. O nosso norte é a Constituição da República. E se for o caminho de mostrar a inconstitucionalidade ou as inconstitucionalidades desse projeto, que foi aprovado ontem no Senado da República, nós devemos fazer. E se nós devemos fazer isso, e eu tenho certeza que deve ser esse o caminho, não dá para abrir mão da parceria de instituições que vêm trilhando esses caminhos, o caminho da defesa da Constituição, o caminho da defesa da dignidade da pessoa humana, do trabalhador, o caminho da valorização do trabalho. As entidades sindicais, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, junto com outras instituições, como o Ministério Público do Trabalho, como a Magistratura Trabalhista, que vem mostrando, como os próprios auditores pelo seu sindicato, pelo SINAIT, que vem mostrando que estão resistindo a essas propostas de desconstrução do direito do trabalho. Não poderia iniciar a minha manifestação sem abordar esse aspecto. Nós precisamos avançar, nós precisamos continuar em frente, nós precisamos resistir, nós precisamos buscar formas de enfrentar essas questões. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, nós vamos avançar. Enfim, em relação ao Ministério Público, a Constituição da República é que dá o norte da atuação do Ministério Público. E eu faço sempre questão de registrar a diferença em relação ao Ministério Público do Trabalho, principalmente a partir da Constituição de 1988. E não foram poucos os dirigentes sindicais que, naquele processo da Assembleia Nacional Constituinte, contribuíram para esse avanço do Ministério Público do Trabalho. Não foram poucos. Registro aqui o meu agradecimento, a minha homenagem em relação aos deputados, aos parlamentares constituintes, mas também aos dirigentes sindicais que estiveram conosco naquele momento, para que o Ministério Público do Trabalho avançasse. E avançou. É o Ministério Público que mais cresceu de 1988 para cá, é o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque ganhou a possibilidade de investigar. Eu era advogado, né? Já lhe falei isso, era advogado no Rio de Janeiro, advogava para sindicatos, advoguei no sindicato dos professores, advoguei no sindicato dos trabalhadores em empresas de asseio e conservação no Rio de Janeiro, quando fiz o concurso e assumi no Ministério Público. Eu tomei posse em 1989. E quando me formei, até 1989, advoguei no Rio de Janeiro. E a atuação da então Procuradoria da Justiça do Trabalho, até 5 de outubro de 88, era basicamente fazer um parecer, aliás, pareceres muito simples, e participar das sessões dos tribunais, onde os processos eram julgados. Recurso ordinário, em regra, nos tribunais regionais e também no Tribunal Superior do Trabalho. Mas a partir de 5 de outubro de 88, o Ministério Público do Trabalho ganhou uma outra projeção. Por quê? Porque a Constituição da República deu a esse Ministério Público uma condição que até então não tinha. A condição de investigar. Então, toda vez que há uma situação de desrespeito à legislação, de ilegalidade, de inconstitucionalidade, de abuso em relação à legislação do trabalho, em relação à Constituição da República, e principalmente, a gente não pode deixar de dizer isso, as normas internacionais, como as convenções da Organização Internacional do Trabalho, é possível levar essa notícia, essa informação para o Ministério Público do Trabalho. E um dos membros do Ministério Público do Trabalho vai, então, iniciar um processo de investigação. Esse é um diferencial, porque a partir daí, investigando, podem ser tomadas providências. É óbvio que os sindicatos também podem tomar algumas dessas providências. A ação civil pública, apesar de ser manejada principalmente pelo Ministério Público, mas também pode ser manejada pelos sindicatos. Mas há um diferencial importante. O Ministério Público, por força da normativa constitucional, da própria lei da ação civil pública e da própria lei complementar que rege o Ministério Público da União, tem uma ferramenta que os sindicatos não têm. Essa ferramenta é o inquérito civil.
toda vez que uma notícia de fato, toda vez que uma informação, toda vez que uma denúncia chega ao Ministério Público do Trabalho, instaura-se um inquérito civil. E esse inquérito civil é conduzido por um procurador. O objetivo do inquérito civil é fazer com que o procurador se convença de que aquela situação que lhe foi denunciada é efetivamente uma situação que merece a intervenção do Ministério Público. Ou seja, o inquérito civil serve para o convencimento do membro do Ministério Público. A partir do momento em que ele se convence, e para isso ele pode investigar, ele pode aprofundar a investigação, ele pode requisitar documentos, informações, inclusive de outros órgãos públicos, sob pena de crime de responsabilidade, inclusive, é bom se frisar, o membro do Ministério Público vai se convencendo. Convencido, há a possibilidade de solucionar aquela situação, de resolver a ilegalidade por meio de um termo de ajuste de conduta. Né? O famoso, né, e às vezes odiado TAC, o termo de ajuste de conduta, é uma ferramenta muito importante. Eu faço aqui um recorte, que eu creio que vale a pena deixar aqui bem claro. Ninguém, e eu vou repetir pela terceira vez, ninguém está obrigado a assinar um termo de ajuste de conduta. Ninguém. E há uma repulsa, muitas vezes, quando aquela parte que está sendo investigada é convidada a comparecer ao Ministério Público do Trabalho e o procurador oferece a possibilidade de solução pela via do termo de ajuste de conduta. E a parte diz, não, isso é um absurdo, o procurador está me obrigando a assinar um TAC. O procurador não obriga. Ele não pode fazer isso. Ah, mas ele me disse que se eu não assinar o TAC, ele vai entrar com uma ação, isso é uma ameaça. Não é uma ameaça. É a trajetória normal do inquérito civil. O inquérito civil prevê 3 possibilidades. A primeira delas é o arquivamento. Se a denúncia não for comprovada, o procurador vai arquivar. Se a denúncia for comprovada, 2 saídas. Uma é o termo de ajuste de conduta. A segunda, se a parte não quiser assinar o termo de ajuste de conduta, é a ação na justiça. Não tem outro caminho para o membro do Ministério Público. É claro, às vezes, as coisas não funcionam bem, não funcionam do jeito que a gente quer. Né? Nem todo mundo trata as pessoas com humanidade. Isso a gente tem problemas em todo lado. Em todo e qualquer lugar você vai encontrar gente que sabe tratar e gente que não sabe tratar. Isso é normal. Não deveria ser na nossa instituição, mas acontece, como acontece nas outras instituições também. Mas não é essa cara feia que vai fazer com que você assine um termo de ajuste de conduta se você entender que você não está praticando nenhuma ilegalidade. Agora, a responsabilidade é daquele que, uma vez diante do termo de ajuste não assina, de se defender em juízo. O judiciário está aí para isso. O membro do Ministério Público não vai decidir. Ele vai fazer uma proposta. Se não for possível, vai ingressar com ação em juízo. Então, essas questões eu creio que são importantes, porque vale a pena esclarecer isso. Eu já ouvi de muitas pessoas, a expressão eu fui obrigado a assinar um termo de ajuste de conduta. E isso realmente me deixa perplexo, principalmente quando a informação vem de profissionais do direito, que nós sabemos. O profissional do direito sabe perfeitamente que ele não está obrigado a assinar termo de ajuste de conduta nenhum. Agora, se o procurador tem elementos, claro, ele vai ingressar com ação. Enfim, essas questões são relevantes. E voltando aqui ao texto da Constituição da República, é a responsabilidade do Ministério Público diante de um comando constitucional. Não pode deixar de fazê-lo. Não pode. Se o membro do Ministério Público está obrigado a cumprir com o que determina a Constituição da República. Está lá. Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Aqui, nessa defesa dos direitos e dos interesses sociais individuais indisponíveis, é que nós podemos nos aproximar e buscar uma atuação em conjunto. Eu acredito muito nisso, eu aposto muito nisso, porque a partir do que aconteceu ontem,
vai ser cada vez mais importante essa nossa atuação conjunta. Aqui, rapidamente, apenas para mostrar o complemento da Constituição da República, que é a Lei Complementar número 75, a lei que dá ao Ministério Público essas possibilidades. É a lei que regula, né, a atuação do Ministério Público da União. Então, lá, o Ministério Público pode, então, na Justiça do Trabalho, promover as ações que lhes são atribuídas pela Constituição da República. E aqui que nós avançamos. Ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. Vejam só, aqui tem uma questão que é fundamental, porque a Lei Complementar 75 não deu ao Ministério Público do Trabalho as mesmas condições que deu aos demais ramos do Ministério Público da União. Então, nós precisamos conjugar o artigo 83 com o artigo 6º. Eu não sei se eu estou falando uma coisa que talvez não esteja sendo compreendida, mas eu troco em miúdos. Troque miúdos. O dispositivo do artigo 83 nos dá direito da defesa, nos determina a defesa de interesses coletivos quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. Mas nós não podemos nos fixar apenas nos direitos coletivos. Nós devemos avançar em relação ou em direção à defesa dos direitos difusos, em direção à defesa dos direitos individuais homogêneos. É o que vai nos dar. Ali, eu não sei se o pessoal vai conseguir enxergar lá do fundo, mas o artigo 6º da Lei Complementar 75. Mas isso não foi fácil de chegar a esse ponto, não. Porque quando nós começamos a ingressar com as ações civis públicas, muitos juízes do trabalho nem recebiam essas ações. As nossas primeiras ações, Gerson pode me ajudar, começaram a ser aforadas na Justiça do Trabalho por volta de 1992. A lei complementar é de 1993. Então, nós tivemos um período aforando ações civis públicas na Justiça do Trabalho apenas por força da lei da ação civil pública, a Lei 7347. E essa lei regulava a ação civil pública na Justiça Comum, não na Justiça do Trabalho. E alguns juízes diziam, isso não tem cabimento. Não é possível a tramitação de ação civil pública na Justiça do Trabalho. E indeferiram. Algumas ações civis públicas foram indeferidas. Até que nós conseguimos firmar uma jurisprudência favorável, e quando a lei complementar veio, então, em 93, aí nós não tivemos mais dificuldades. Mas aí começou uma outra luta. A garantia de que nós poderíamos ingressar com ações na Justiça em busca da defesa de direitos difusos e de direitos individuais indisponíveis. Para ser bem rápido, porque não é esse o ponto central da nossa discussão, e o tempo aqui já avança, já corre solto, por exemplo, questões que envolvem o fundo de garantia. A questão que envolve o fundo de garantia, eu não sei agora, depois da reforma, não sei nem se vai valer a pena, né? Se a gente ainda vai continuar avançando nesse aspecto, porque eu tenho dúvida se o trabalhador vai ter, a partir da vigência da lei, se o trabalhador vai ter emprego regular, porque a proposta do empresariado, vitoriosa, e essa proposta vitoriosa é a proposta do empresariado, bancada pelo empresariado. Nunca se deu tanto poder ao empregador no Brasil como se deu ontem. Não tenho dúvidas disso. E é mais importante ainda, desculpe ficar repetindo isso toda hora, mas é preciso, mais importante ainda, a qualificação dos dirigentes sindicais, a força das entidades sindicais. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, a CSB é uma das poucas centrais, talvez seja a única, talvez tenha mais uma a fazer alguma coisa próxima, de discussão, de observação do cenário, de aprofundamento, de busca de saídas com qualidade. É de parabéns à CSB. Já falei isso várias vezes e aproveito a presença do Neto para registrar mais uma vez. Nesse processo, será cada vez mais importante que os dirigentes sindicais estejam qualificados para enfrentar o que vem por aí. Não vai ser fácil,
mas tem que ser enfrentado, e eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando. Mas, enfim, retomando aqui. Então, as questões que envolvem o fundo de garantia, por exemplo, segundo uma linha mais retrógrada, mais, digamos assim, menos flexível, o Ministério Público do Trabalho não poderia buscar enfrentar na justiça essas questões. E é importante não só para o trabalhador, o fundo de garantia não é importante só para o trabalhador, o fundo de garantia é importante para a sociedade, ainda que não se faça bom uso dos valores que estão lá no fundo de garantia por tempo de serviço, ainda que mãos que, digamos assim, não tenham a preocupação com o trabalhador, utilizem esses recursos para outros fins. Mas é importante para a sociedade. E nós avançamos em relação ao fundo de garantia, garantindo, com decisões da Justiça do Trabalho, a nossa intervenção para que o trabalhador não fosse lesado. Enfim, eu deixo... esse conjunto de slides está à disposição dos senhores. Eu não sei se está eu acho que já está, inclusive, no material que os senhores têm. Talvez tenha o que nós estamos usando aqui, uma ou outra alteração por conta de atualizações que se faz. É claro que eu não atualizei de ontem para hoje, mas deixo aqui, e os senhores e as senhoras podem ler depois com mais calma, mas não se esqueçam que a informação do direito do trabalho é a partir do princípio de proteção. É um princípio que estabelece uma linha tuitiva, uma linha de proteção, para dar uma igualdade jurídica àquele que jamais terá uma igualdade social ou econômica com o seu patrão. Então é preciso continuar investindo na garantia do princípio de proteção. Aqui algumas prioridades em relação ao Ministério Público. São situações que nós podemos trabalhar em conjunto, são situações que nós podemos trabalhar em conjunto, questões que envolvem o trabalho infantil, o trabalho escravo, combater a precarização nas condições de trabalho. Olha, vai ter muito o que fazer. Vai ter muito o que fazer. Eu não sei se nós teremos uma discussão específica, mas vejam só, essas questões que envolvem a chamada jornada intermitente, por exemplo. Isso vem sendo atacado pelo Ministério Público em várias ações. A ação que talvez tenha sido de maior repercussão é a ação que envolveu essa cadeia de lanchonetes aí do McDonald's, né? Essa jornada intermitente é exatamente a chamada jornada móvel variável da lanchonete. Exatamente a mesma coisa. Significa, e olha, vejam a situação e a crueldade. Olha só, a mão de obra utilizada nessas lanchonetes, basicamente, é de jovens. Muitos no primeiro emprego. Pessoal da gerência ou dos executivos do McDonald's, eu tive a oportunidade de conversar com vários nesse processo de negociação dessa nossa ação, que tramitou na cidade do Recife. Eles se orgulham, os executivos do McDonald's, de ter jovens em seus quadros e de dar oportunidades aos jovens no primeiro emprego. Olha só. Aí o que eles fazem? O jovem chega lá, bota aquele uniformezinho, fica lá na loja. Se a loja tem movimento, o trabalhador está ganhando. Se a loja não tem movimento, o trabalhador não está ganhando. Ele está lá dentro da loja, uniformizado, à disposição do patrão, mas se a loja não tem movimento, ele não ganha. É a chamada jornada móvel variável. E ele vai chegar ao final do mês com um salário de 500, 600 reais, 500 reais. E trabalhou todos os dias da semana, num horário que nós trabalhamos, horário chamado horário comercial, esteve à disposição do patrão e não ganhou por isso. É isso que está sendo agora transformado em lei. Transformado em lei. A possibilidade desse tipo de contratação. Isso vai estabelecer uma linha enorme de precarização. Enorme. Então, mais uma vez, nós precisamos trabalhar juntos.
nós precisamos buscar formas de enfrentar essas situações. E já vem a atuação do Ministério Público do Trabalho em relação a essas cadeias, ou essa cadeia de lanchonete, ou nas outras, contou com uma participação decisiva do movimento sindical. O movimento sindical esteve junto conosco o tempo inteiro, enfrentando essa questão. Então não vai ser a primeira e seguramente, né, Deus queira, não vai ser a última vez em que nós vamos atuar em conjunto. Nós vamos precisar nos aproximar ainda mais, tenho certeza disso. Questão que envolve trabalho indígena, tráfico de pessoas, defender a liberdade sindical. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental, é garantir ao trabalhador o direito de se organizar. O direito de se organizar em sindicato, em federação, em confederação, em central sindical, do jeito que o trabalhador entender que é melhor. Nós ainda temos uma estrutura sindical definida pelo Estado. A proposta agora traz mais uma vez uma intervenção e aumenta a intervenção do Estado. Nós precisamos estar alertas em relação a isso. Mas aí eu fico por aqui porque em matéria de direito sindical, em matéria de estrutura sindical, os professores são as senhoras e os senhores e não eu. Garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Poucas situações são tão importantes, transversais e que atingem a todos os trabalhadores, como as questões que envolvem o meio ambiente. Se nós estivéssemos aqui, nesse momento em que nós estamos agora, se nós estivéssemos aqui, com um ambiente aqui sujo, cheio de lixo, com calor ou com frio excessivo, nós não teríamos condições de desenvolver essa atividade que nós estamos desenvolvendo. Nós aqui estamos trabalhando. O que nós estamos fazendo aqui não é diletantismo. Ninguém está aqui no sol com um chopinho na mão, um peixinho fritão. Nós estamos aqui trabalhando. E o ambiente de trabalho atinge a todos, em todas as atividades. E é importante que esse ambiente de trabalho seja saudável. Todo e qualquer ambiente de trabalho deve ser saudável. O trabalhador não pode, no seu ambiente de trabalho, adoecer, morrer, ficar mutilado. Não sei se as senhoras e os senhores já perceberam, não sei se já fizeram essa conta. Aliás, tem um professor na USP que nesses últimos dias, eu acho que a conta bancária dele explodiu de tanto dinheiro. Eu imagino. E um da PUC do Rio também. Eu estou falando exatamente do professor José Pastore, da USP, Silberstein também da USP, mas do professor Zé Márcio Camargo, da PUC do Rio, que eu ouvi inúmeras vezes nesses últimos dias. São professores que merecem respeito, não há dúvida disso. Defendem lá os pontos de vista e cada um defende aquilo que acha que está correto. Não é essa a minha discussão. A minha discussão é a seguinte, é que eles estão a soldo do capital. E muita gente vai na onda do que eles falam. Teve um seminário, e eu acredito, você veja como essas propostas estão sendo trabalhadas há muito tempo. Há muito tempo. Aquele projeto que saiu, que todo mundo chamou de Lei da Terceirização, que era a alteração da Lei 6.019, então, estava há 20 anos no Congresso. Estava parado lá. Tiraram, de repente, e aprovaram. Tem até discussões que envolvem a inconstitucionalidade por conta disso, mas isso é outra discussão. Enfim, seminário no Rio de Janeiro, perdoem a falha da memória, mas eu acredito que foi em 2015, patrocinado pelas organizações Globo e pela Confederação Nacional do Comércio, principalmente. Nesse seminário no Rio de Janeiro, o professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, isso não está escondido, não, eu tenho esses registros guardados, eu guardei as folhas do jornal o Globo onde eu li isso, são guardadas comigo. E o professor José Márcio Camargo diz o seguinte, o negociado sobre o legislado já é uma realidade. Todo dia acontece nas varas da Justiça do Trabalho. Porque o trabalhador vai lá e abre mão de direitos que a legislação lhe garante para negociar com o patrão. É melhor ficar quieto, porque senão eu ia falar um palavrão aqui, não é adequado, não é educado. Mas o que eu tenho na cabeça,
como forma de julgar esse tipo de declaração, é impublicável. Então, eu vou dizer que isso é uma cretinice. Porque o que o trabalhador faz na Justiça do Trabalho, quando ele demanda a empresa, porque a empresa não paga as verbas resilitórias, chega a ser um abuso. O trabalhador está, em regra, desempregado, precisando de dinheiro. Faz um acordo vil, na maioria das vezes. E o professor, digamos assim, vem me dizer que isso aí é um negociado sobre o legislado. Que isso já é uma prática. Então, que as pessoas não têm que ficar se incomodando com isso, porque isso é a prática que já se faz usualmente, cotidianamente. Isso é ofender a inteligência das pessoas. É tripudiar com o desespero do trabalhador, que perde o emprego, que não recebe aquilo que tem direito, e vai para a Justiça do Trabalho em busca do que é direito dele, e é tripudiado. Lá, nas audiências, quando são apresentados um acordo por uma quantia que vilipendia o trabalhador, e depois, em um seminário onde se diz que isso aí é um avanço, é a modernidade das relações de trabalho no Brasil. Isso não tem cabimento. Mas, enfim, falávamos aqui da questão que envolve o ambiente de trabalho. O professor José Pastore, apesar de ter um histórico de defesa do capital, de estudos, muitos estudos desenvolvidos sempre em defesa do capital, fez uma palestra no Tribunal Superior do Trabalho há alguns anos atrás. E depois ele publicou um artigo, se me trai a memória, ele escreve regularmente na Folha, no Estadão, me ajude, a memória falha. Ele apontou o seguinte: o sistema público de saúde e de previdência no Brasil gasta anualmente mais de 100 bilhões de reais. Bilhões, com B de bola. Mais de 100 bilhões de reais. Isso é o poder público que gasta no sistema público de saúde, no sistema público de previdência. Por que gasta tanto? Por conta do enorme adoecimento dos trabalhadores. É difícil perceber, ao lado das questões que envolvem o trabalho escravo contemporâneo, questões tão cruéis, de tanta crueldade em relação ao trabalhador. Vejam, a situação em que o trabalhador, por exemplo, na indústria dos frigoríficos, um dos setores que mais adoece o trabalhador, que mais mutila o trabalhador, junto com a indústria da construção civil, são trabalhadores que, por conta do processo produtivo, adoecem, morrem, são mutilados. Esse processo produtivo não é modificado. Os auditores fiscais do trabalho vão lá, verificam, lançam multas. O empregador paga a multa, entra com uma ação na justiça, você pede uma indenização lá em cima, o juiz dá lá embaixo. O sujeito paga e não muda o processo produtivo. Esse trabalhador vai lá trabalhar, fica doente, para onde ele vai? Claro, para o sistema público de saúde e de previdência. Outro trabalhador entra no lugar, vai adoecer e vai para lá. Isso você não foge disso. Então se gasta cada vez mais, porque as empresas não mudam o seu modo de produção, não alteram o seu modo de produção. E você não vai sair disso nunca. E o que as empresas recolhem é ínfimo diante do que o poder público investe. Então são situações que exigem a nossa intervenção. Uma das providências que nós conseguimos tomar ainda como procurador-geral, no cargo do exercício cargo procurador-geral, foi firmar um convênio com o então senador Garibaldi Alves, que era ministro da Previdência, finalzinho ali do ano de 2014, o mandato foi até 2015, agosto de 2015, mas no finalzinho de 2014, o senador Garibaldi Alves era ministro da Previdência, e nós firmamos um convênio depois de uns 3, 4 meses de negociações, para que os dados do Ministério Público do Trabalho pudessem ser cruzados com os da Previdência e com os do Ministério da Saúde, para permitir que a União
para permitir que a União pudesse ingressar com ações em face das empresas que mais adoecem o trabalhador no Brasil. Isso foi no final de 2014. E em 2016, as ações começaram a aparecer. Eu acredito, e aí, claro, você tem o comando, né, do presidente da República. O presidente da República comanda. A Procuradoria da Fazenda vai lá e vai acionar essas empresas. Eu só não creio que isso vai continuar acontecendo. Mas já aconteceram algumas, em onde se busca uma reparação, uma responsabilização das empresas em relação ao meio ambiente de trabalho que adoece, que mutila, que mata o trabalhador. Enfim. Parou o negócio aqui. Ó. Dá uma ajuda para nós. Ah, foi. Ok. Bom, rapidamente, só para pontuar aqui uma conceituação do trabalho escravo contemporâneo, que é uma situação de uma das maiores... O meu tempo vai até que hora, Neto, por gentileza? 10h30, mas vou ganhar um pouquinho a mais, né? Tá bom. A gente demorou um pouco a começar, mas enfim, o Alessandro já está rindo lá, ele já está lembrando da comandante, que já entra, daqui a pouco a comandante entra ali, né? E já avisou, olha, para de falar, já falou demais. Enfim, apenas para pontuar, porque essas questões, especialmente, o que o Código Penal está em vigor, essa redação, uma redação de dezembro de 2003, a redação anterior é horrorosa, mas essa redação de dezembro de 2003 nos fez avançar no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. E nós temos ali 4 condições no artigo 149 que tipificam o trabalho escravo contemporâneo. A primeira está lá. Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes, servidão por dívida. São as 4 condições. Trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, servidão por dívida, 4 condições. Eu reduzo a 2. Do meu ponto de vista, o trabalho forçado contém a servidão por dívida. A servidão por dívida, do meu ponto de vista, é a forma mais comum, mais frequente de identificar o trabalho forçado. O trabalhador fica devendo e ele não tem condição de romper o contrato de trabalho. Todo e qualquer trabalhador pode romper o contrato de trabalho desde que ele queira. Ele vai lá, diz, ó, pede demissão e vai embora. Esse trabalhador não pode fazer isso. Não pode fazer isso por várias situações. Por conta de uma coação, essa coação pode ser física, pode ser moral. Vocês viram a foto do trabalhador queimado de ferro quente. Há notícias de trabalhadores que foram assassinados. Trabalhadores que ganharam surra. Teve um que ganhou uma surra com aquela corrente da motosserra. Teve um trabalhador que foi surrado no dia 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalho. Então, você tem inúmeras situações de violência em relação ao trabalhador. E situações que envolvem a dívida. O trabalhador ele é levado, já se cria uma dívida, ele não vai pagar essa dívida, e por conta dessa dívida ele não tem condição de romper o contrato de trabalho. Mas a outra condição que eu considero, grande grupo, da condição degradante da jornada exaustiva, nós vamos ver intensificado a partir de agora. Não tenho dúvida disso. Se nós sempre tivemos receio de falar sobre o trabalho escravo contemporâneo, destacando a condição degradante e a jornada exaustiva, agora não há mais que ter receio. Porque essas propostas aprovadas no Congresso Nacional vão levar a um aumento das condições degradantes, vão levar ao aumento da jornada exaustiva. O que seria uma condição degradante? Aquela condição em que o trabalhador está ali completamente abandonado, onde não se dá equipamento de proteção individual, não se dá água potável, não tem um alojamento digno, enfim. São inúmeras as situações que você olha e diz, opa, isso aqui não dá. Tem uma discussão interessante, Clóvis, Gerson, certamente, doutora Zilmara, certamente já se depararam com ela. É uma discussão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a pornografia.
E um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, durante uma discussão sobre pornografia, no que é, o que não é, o que é pornografia, o que não é pornografia, e ele votou. E no voto dele ele disse, olha, eu não sei o que é pornografia, mas quando eu vejo, eu não sei conceituar a pornografia, mas quando eu vejo, eu sei que é pornografia. Então, ainda que o conceito das condições degradantes seja difícil, porque é subjetivo, né? Essas condições, uma vez vistas, visualizadas, não tem como você não identificar. E a última questão, que é a jornada exaustiva. Muito se discute em relação à jornada exaustiva. Algumas pessoas acreditam que a jornada exaustiva é apenas aquela cumprida em um número longo de horas. Pode ser. Mas, às vezes, o trabalhador é levado à exaustão não porque trabalhou 12 horas, mas porque aquela atividade, a atividade que ele cumpre e a forma como a atividade é cumprida, levam à exaustão. Um exemplo absolutamente simples, pagamento por produção. Os trabalhadores do corte da cana, vários trabalhadores do corte da cana, morreram por exaustão. Porque esse trabalhador ganha por produção. O valor que é pago a esse trabalhador pelo que ele produz é muito baixo. Então ele vai alucinar para chegar ao final do mês com alguma coisa que ele entenda como razoável. Trabalhadores que cortam 20 toneladas de cana por dia, 22 toneladas de cana por dia. Na década de 1980, o que se exigia do cortador de cana era coisa de 6 a 8 toneladas, e já é muito. No início da década de 80, de 1980, 6 a 8 toneladas. Hoje, a indústria da cana exige 12, 14 toneladas por dia. Aí o trabalhador alucina, corta 20, corta 22 e morre. Porque não é possível suportar uma carga de trabalho como essa. E nós vamos começar a enxergar jornadas exaustivas a 3x4. Porque nós estamos perdendo a condição de regular, de acompanhar, de cobrar uma fiscalização em relação a essa jornada. Ah, mas o que o senhor está dizendo aí? O presidente da República disse que não há nenhuma perda de direitos. Nenhuma perda de direitos. Mentira. Nenhum direito foi expurgado da CLT expressamente, mas o que se dá em contrapartida é a condição de que esse direito seja perdido, eu posso usar essa expressão, na hora da contratação, por exemplo. A norma vai privilegiar os contratos individuais. A norma vai privilegiar, Alessandro. A norma vai privilegiar os contratos individuais em detrimento dos contratos coletivos, em detrimento dos acordos coletivos. Apesar de dizer, não, agora vai prevalecer o negociado tem que prevalecer, o negociado é que é importante. Sim, o negociado sempre foi importante, vai continuar sendo, desde que você avance, não que você retroceda. O que se quer hoje é permitir que a norma coletiva venha a disciplinar questões que a lei estabeleceu como patamares básicos, destruindo esses patamares básicos para trazer questões que mostram claramente um retrocesso. A negociação coletiva sempre foi mais importante do que a lei. A negociação coletiva sempre prevaleceu sobre a lei, sobre o legislado. Sempre que nós estamos avançando. Falar isso agora só significa dizer que se é um retrocesso. Porque para avançar,
não precisa falar o que todos nós sabemos que é a realidade. Enfim, essas questões que envolvem... Eu vou concluir, tá? Essas questões que envolvem o negociado sobre o legislado, né, e essas questões que envolvem o trabalho escravo contemporâneo serão objeto, eu tenho certeza disso, da nossa intervenção. Tem uma coisa que eu considero fundamental, não posso deixar de dizer aqui. Cada vez mais, nós precisamos utilizar a normativa internacional em nosso socorro. O Brasil é signatário de várias normas internacionais, especialmente as convenções da OIT. Essas convenções compõem um conjunto de direitos de proteção da pessoa do trabalhador, de garantia da dignidade humana, dispositivos que estão na Constituição da República. Nosso norte deve ser esse, nós devemos continuar avançando nesse sentido. No trabalho forçado, a Organização Internacional do Trabalho tem o seu texto principal na Convenção 29, que não permite esse abuso. Ali já condições degradantes, nós já falamos, servidão também, jornada exaustiva. Olha só, por gentileza, observem essas duas fotos nessa sequência. Goiás é um estado em que a agricultura é pujante, a pecuária é pujante, nós temos aqui um grande celeiro, né, como se diz normalmente. Ali, vocês talvez não consigam identificar perfeitamente, mas aqui em cima da máquina tem dois trabalhadores, com enxadas na mão, ali, ó. E aqui você tem o calcário. Você talvez saiba melhor do que eu que o calcário é espalhado no solo para corrigir a acidez, para corrigir o pH do solo, para depois então plantar. O calcário é jogado ali, o trabalhador tem que quebrar o calcário para ele depois ser espalhado pelo solo. Não se dá ao trabalho nem de tirar o trabalhador dali de cima. E despeja o calcário em cima do trabalhador. Você pode dizer assim, isso aí é uma montagem, porque eu não estou vendo o trabalhador, mas olha, a enxada está ali, ó. E a enxada não está suspensa no ar. Olha lá, as duas enxadas. Isso é um absoluto desrespeito. E eu tenho certeza que esse tipo de desrespeito vai aumentar. Aqui são questões que envolvem a discussão do trabalho escravo contemporâneo, que, de certa forma, a gente já avançou. Mas eu quero mostrar uma outra questão que é muito importante, que é uma forma absolutamente degradante, que é o trabalho infantil. Criança não deve trabalhar. Criança deve ter a oportunidade de acesso à escola, de acesso à educação. Aí você vai dizer, mas veja bem, nós temos situações de miséria. As pessoas têm que buscar uma forma de sobreviver. Sim, nós precisamos ter um norte. O nosso norte deve ser garantir às crianças que elas tenham acesso à educação. Não permitir que essas crianças trabalhem. Nós temos uma discussão que é importante, que envolve a autorização, judicial para a criança trabalhar. Nós temos autorizações judiciais no Brasil para crianças de 8 a 10 anos para trabalhar, inclusive cortando cana. Se botar uma criança de 10 anos de idade nessas condições, é você condenar essa criança, para começo de assunto, a uma vida curta. Juízes da justiça comum, juízes de direito, que autorizam. Nós sabemos que a legislação não permite que a criança trabalhe. Nós sabemos que somente a partir dos 14 anos é que se pode começar a ingressar no mercado de trabalho na condição de aprendiz. Só a partir dos 18 anos é que então que o adolescente pode buscar uma intervenção, um ingresso efetivo no mercado de trabalho. Mas os juízes autorizam
né, crianças no mercado de trabalho. E aqueles que não são autorizados pelos juízes também estão aí buscando e contribuindo, né, para o sustento da família. São questões que eu considero extremamente relevantes. Vamos lá. Criança cortando cana, uma foto grande. Aqui, eu não sei nem se essa discussão, se a gente ainda pode ter um mínimo de razoabilidade nessa manifestação aqui de hoje. Porque esse conceito de terceirização foi pulverizado, né? Você entender que a terceirização é um processo real, é um processo que acontece, que vai continuar acontecendo, é uma coisa. Agora, a terceirização é a compra de um serviço. O que nós estamos agora autorizando no Brasil é a compra da mão de obra. Vai avançar. A compra do serviço não é ilegal. Ao contrário, é um processo no mundo inteiro. Você contrata alguém que tem especialização, que sabe fazer e vai entregar o serviço para você. Com todo um processo produtivo por conta daquela empresa que foi contratada para entregar o serviço. Sinceramente, há pessoas que não pensam como eu, mas eu não vejo isso como uma situação abominável. Vejo isso como uma situação que é dentro dos padrões, que está dentro dos padrões de produção que nós temos hoje. Agora, na medida em que você autoriza a compra da mão de obra, você vai autorizar a quarteirização, quinteirização, o abuso. Esse abuso da terceirização leva a um enorme número de acidentes de trabalho. Esse abuso da terceirização leva a um enorme adoecimento dos trabalhadores, sem falar na pulverização da representação sindical. Os trabalhadores não sabem quem é o seu empregador, não têm a menor ideia de qual é a entidade que os representa. Isso vai avançar. Nós vamos avançar num processo de desconstrução da estrutura sindical, porque essas possibilidades estarão cada vez mais nos nossos dias. Enfim, deixo claro o meu ponto de vista aqui, eu não sou o contrário à terceirização, mas entendendo como a compra de serviço, não como a compra de mão de obra. Porque o que se quer hoje é estabelecer efetivamente uma linha de precarização. E essa nova legislação avança violentamente nesse sentido. Pois bem, já me pediram para concluir, e eu vou aqui observar aqui, pelo menos as últimas telas que nós temos, que é a relação do professor José Pastore, que eu já falei, a questão que envolve os projetos de lei, né? Projeto de lei da Câmara, vejam só, esse projeto de lei, eu não sei nem o que vai acontecer com ele, Neto, não sei se você sabe, doutora Zilmara, que tem uma atuação efetiva, não sei nem se vai continuar a ser discutido, se vale a pena, que é aquele antigo projeto do ex-deputado Sandro Mabel, né? Que foi aprovado na Câmara e que está lá no Senado, é o PLC 30. Né? Não sei se vai continuar a ser discutido. Esse aqui é o que foi aprovado ontem. Né? Foi votado nas comissões e depois votado no cenário, no plenário do Senado. Ontem, acho que todo mundo acompanhou aqui o que aconteceu no Senado da República no dia de ontem. E a tentativa de obstrução para algumas senadoras, né, para que o PLC, projeto de lei da Câmara, número 38, não fosse votado. Algumas coisas eu já falei, aqui tem textos, são parte de um texto que eu escrevi sobre esse projeto. Ali tem uma relação de situações, né, que estão no projeto, absolutamente discutidas, e eu concluo, para tentar não atropelar muito, né, já passa de 10h30, basicamente da mesma forma como eu comecei. Comecei dizendo que o nosso norte é a Constituição da República. E vai continuar sendo o nosso norte. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos trabalhar em conjunto,
Nós precisamos avançar nessas possibilidades de trabalho em conjunto para achar um caminho e mostrar que essa proposta de construção de um direito do trabalho, de proteção, de um direito do trabalho intuitivo, não vai morrer na praia. O norte da Constituição da República nos dá essa condição. Primeiro artigo da Constituição da República traz como fundamento da República a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Eu creio que nós precisamos continuar investindo nesse sentido, continuar trabalhando em conjunto. A CSB, eu repito, está de parabéns. A Escola Social vem participando desse processo de discussão, desse processo de construção, e a Central dos Sindicatos Brasileiros tem buscado uma maior qualificação, tem uma central jovem, que é uma das maiores centrais sindicais do Brasil, e que eu tenho certeza continuará sendo uma sentinela avançada na defesa do direito do trabalhador. Sempre que puder, sempre que for necessário, estarei à disposição. Agradeço a atenção.